Olá pessoal, tudo bem? No nosso último encontro nós fizemos o que? Nós criamos o nosso sistema, criamos uma função para calcular o fatorial, para exibir o menu do nosso sistema e hoje nós vamos fazer o que? Nós vamos finalizar o mesmo. Vamos lá? Bom pessoal, estou aqui com o meu sistema aberto já e como eu havia comentado, nós vamos finalizá-lo, né? Nós vamos implementar aqui o cálculo do número primo e também a divisão. Qual que nós vamos fazer primeiro? O do número primo, tá? Então vou vir aqui e eu vou criar uma funçãozinha para calcular, para verificar se o número é primo ou não. Então eu vou colocar aqui, ó, static boolean ó, primo. Número primo. Vamos deixar aqui, ó. Eu não vou colocar verbo, vou deixar só o nome aqui. E qual que é a ideia? Ele vai me retornar true se for um número primo. Se não for, ele vai me retornar false. Olha aqui ele colocando o acento sozinho. E aí, dentro dos parênteses, eu vou passar o meu número que eu quero. Int número. Então pronto, está aqui o meu parâmetro. E como que eu verifico se um número é primo ou não, pessoal? Por definição, todo número é primo se ele for divisível apenas por 1 e por ele mesmo. Então, se eu dividir o 5 por 5, dá para dividir. O resultado exato é 5 por 4, dá para dividir? Não, o resultado não é exato, sobra o número. Então, se o número acontecer apenas uma divisão exata pelo número 5 e pelo número 1, então ele é um número primo, tá? Para eu tentar explicar melhor, se eu pegar o número 4 aqui, dividir por 4, vai dar 1. Então, 4 dividido por 4 vai ser igual a 1. Aí aqui, 4 dividido por 3 já não dá, vai sobrar. Então, esse aqui eu não consigo fazer a divisão. Se eu dividir 4 por 2, vai dar 2. Se eu dividir 4 por 1, vai dar 4, obviamente, né? Então, quantas vezes eu consegui dividir o número 4? 3 vezes, ó. Onde não sobrou o resto foi 0. Entendeu? É um número primo? Não, porque eu consegui dividir o 4 por ele mesmo, pelo 2 e também pelo 1. Então, não é número primo. Então, o que nós vamos fazer para determinar se o número é primo ou não? Eu vou pegar aqui e vou fazer o seguinte, ó. Int count recebe 0. Vou contar quantas vezes eu vou conseguir dividir o número. Eu tenho que dividir o número dele até o 1. Vocês perceberam? Então, eu vou contar quantas vezes eu consegui dividir. E para fazer isso, de novo, eu vou precisar de um for, ou de outro laço de repetição. Então, o i vai receber o quê? O número menos 1. Porque eu vou dividir o 4 por ele mesmo. Eu posso até colocar aqui, ó. Recebe o número. Tá? Enquanto o i for maior do que 0. Então, olha lá. For maior do que 0, o que eu faço? I menos menos, decremento. E aqui dentro, eu vou fazendo o quê? If, olha que legal. Se, né, o número percentual i for igual a 0, significa o quê? Que eu consegui dividir esse número e o resultado e o resto da divisão foi 0, então a divisão foi exata. Então eu vou fazer o que? O count vai incrementar. Vou fazer um count mais. Pronto. Toda vez que eu conseguir dividir o número e a divisão for exata, eu somo. Se no final aqui o resultado for 2 do count, quer dizer que ele é um número primo. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Vou criar uma variável booleana, boolean primo, chamar de primo aqui. Recebe false. Então logo de cara eu já falo, ó, vou até jogar essa variável aqui em cima. Logo de cara eu já falo, ó, o meu número não é primo. Então aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Se o count for igual a 2, primo recebe true.
Por quê? Porque se eu conseguir dividir apenas pelo próprio número e por 1, ele é o número primo. E aqui eu devolvo o valor. Então, se ele me retornar true, o número é primo. Se ele me retornar false, o número não é primo. Olha que show de bola, pessoal. Viram que legal? Maravilha. E aí, aqui, no número primo, eu vou fazer o quê? Informe o número. Eu li o número e agora é só pegar o valor, ó. Então, primo, deixa eu ver aqui. O que eu dei aqui, ó? Resto quociente fatorial. Ah, eu não coloquei, não criei uma variável para isso. E aqui, pessoal, como eu não criei uma variável para isso, eu posso fazer a seguinte coisa. Vou colocar um if. Eu posso pegar o valor direto da função. Ah, como assim, Danilo? Não preciso guardar esse valor em uma variável? Não. Se eu não for precisar desse valor futuramente, eu posso apenas pegar, já na hora que ele executa a função, o valor e usar ele. Então, eu venho e chamo a função número primo, ó. Então, aqui eu vou pegar no nosso if número primo. Número primo de quem? Do N1. Se for igual a true, o que eu vou fazer? Eu vou fazer alguma coisa. Se não, eu vou fazer outra coisa. Se for true, olha a preguiça. Eu vou mostrar a mensagem. Ó, o número, e aqui vamos utilizar aquela nomenclatura, ó, é primo. É um número primo. Pronto. Tá aqui. Olha que legal. E aqui eu vou passar o N1. Pronto. Caso contrário, aí eu faço o número não é um número primo. Olha que legal. Vamos testar? Vamos ver se funcionou? Teoricamente, ó, vai funcionar, tá? Porque li o número, chamei a função aqui. Se eu for executar, for fazer o teste de mesa, é como se fosse assim, ó. N1 recebeu o número que o usuário informou. Ah, ele informou o número 5. Beleza. Aqui eu estou perguntando, ó, me fale se o retorno da função número primo é igual a true, né? Então ele vai chamar a função número primo, vai executar. Se for o número 5, que eu passei como entrada, ele vai retornar, tem que retornar true. Então, aqui, ele vai fazer o quê? Aqui é como se tivesse a palavrinha true. Ele retornou o valor true, então eu estou comparando o valor do retorno com o true. True igual a true? É. Pronto. Já vai entrar ali dentro. Beleza? Eu não precisaria também, se eu quisesse, poderia fazer assim, ó. Porque ele não vai retornar verdadeiro e falso. Se verdadeiro, entra aqui. Se não, cai aqui. Então, posso fazer dos dois jeitos. O jeito que fica mais bonitinho, se você gostar mais. Vamos testar. Vou deixar assim, fica mais bonito, ó. Vamos lá. Rodou o programinha. Nosso mega sistema. Verificar se o número é primo. 2. Informe o número. 4. O número 4 não é um número primo. Perfeito. 2 de novo. Número 5. O número 5 é um número primo. Então, conseguimos implementar isso daqui, pessoal. Olha que topzera. E agora vem a cereja do bolo. Com o terceiro exercício, aqui, com o terceiro problema. Executar a divisão de um número. Daí vocês vão falar assim, ah, mas por que a cereja do bolo, Danilo? Parece o mais fácil. Entre aspas, é fácil sim. Só que nós vamos criar uma função diferente, pessoal. Nós vamos criar uma função que não retorna valor. E aí, o que nós vamos fazer? Olha só que legal. Aqui nós vamos fazer o seguinte, ó. Vou vir aqui, static, static void dividir. Vou chamar de dividir. Dividir, ó, tá difícil, hein? Dividir. Então vamos dividir. E o que eu vou fazer aqui na divisão? Eu vou passar os valores que eu preciso para dividir os números. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho toda vez o dividendo e o divisor. Então aqui eu vou passar
o dividendo, vírgula, int. Então, estou passando mais de um parâmetro. Toda vez que eu passo mais de um parâmetro, coloco vírgula. Divisor, vírgula. E agora que vem a parte legal. Apesar dessa função ser do tipo void, que não devolve nada, apenas executa a função, essa função ela vai alterar o valor do parâmetro passado para ela, pessoal. Isso que é legal. Não sei se vocês perceberam ou testaram. Toda vez que eu passo um parâmetro para a função, ele não muda o valor desse parâmetro. Então, no programa principal, quem informou o valor aqui, não acontece nada com quem informou o valor, né? Quem você colocou na chamada da função. Mas agora, na chamada da função, quem eu colocar aqui vai sofrer alteração, a variável. E como que eu faço isso? Eu escrevo a palavrinha out. Significa o quê? Que eu vou modificar. Quem me deu esse valor vai receber um valor de volta. Basicamente isso, tá? Então aqui eu vou colocar o resto da divisão. Só que aqui vamos colocar o int, né? Out, int, resto, vírgula, out, int, quociente. Quociente. Pronto. Fechou? Então tá aí os dois. Vamos ver o que está errado aqui, que ele está reclamando. Do dividir, ó. Tá, beleza. É que ele está falando que eu tenho que colocar um valor aqui, ó, em resto e quociente, antes de finalizar a função. Tranquilo. E aí aqui, pessoal, nós vamos executar a operação da divisão. Mas a cereja do bolo é isso daqui, ó. É o out, tá? O que nós vamos fazer aqui dentro? Executar a operação de divisão. Como? Ah, eu quero pegar o resto. Tá, resto, ó, eu colocando o valor lá dentro. Qual que vai ser o valor do resto? Vai ser o valor do dividendo, é igual a dividendo, porcentagem, divisor. Pronto, peguei o resto. E o quociente? E o quociente é o dividendo barra divisor. Tá aqui. Peguei o resto e o quociente. Olha que legal. E essa função não devolve valor nenhum, porém eu estou recebendo valor de volta, né? Como? Pelos parâmetros. Então, quando eu quero executar uma operação por meio de uma função e eu preciso obter mais de um parâmetro como retorno, eu posso fazer o quê? Pegar esses valores por meio dos parâmetros aqui, ó. Tá vendo? Então, eu tenho esses parâmetros que são de entrada, que eu vou usar para informar algo, e eu tenho os parâmetros que são de saída, ó. Então, o valor que ele recebeu aqui, que a função recebeu dessas variáveis, eu vou poder alterar e devolver esse valor alterado. No caso aqui, eu não precisei de nada, ó. Tá vendo? Não usei eles aqui para executar a operação, mas eu poderia usar os valores que estão dentro dessas variáveis também. E como que eu faço isso? Como que eu chamo essa função aqui, pessoal? Agora que vem um negócio legal. Aqui muda também, ó. Porque muda, eu vou chamar a função. Qual que é o nome da função? Dividir. Então, eu vou vir aqui, dividir, tem que passar o quê? O dividendo. Então, quem que é o dividendo? É o N1. Tem que passar o divisor. Quem que é o divisor? É o N2. Resto. Eu tenho a variável resto aqui? Tenho, ó. Tem a variável quociente? Tenho. Resto. Quociente. Danilo, precisa ser o mesmo nome aqui as variáveis? Não, não precisa. E olha só que legal. Coloquei as variáveis, como nós sempre utilizamos, só que apareceu um risquinho vermelho. Por quê? Como essas variáveis são de saída também, eu tenho que colocar o out na frente, ó, para falar assim, ó, você vai chamar a função dividir, eu vou passar 4 parâmetros para que a função dividir funcione, que é o N1, N2, resto e quociente. Porém, o que vai acontecer? A variável resto e a variável quociente
que eu informei aqui, ela vai receber um valor na hora que terminar a função dividir. Beleza? Tá aqui, feito, show de bola. E aí agora é só fazer o quê? É só pegar e fazer isso daqui, ó. console.writeLine. Cadê aqui? Eu vou falar assim, ó. Vamos colocar aqui o 0. Isso. Dividido por isso daqui é igual a isso daqui. Ó, o 3 aqui. E sobra isso daqui. Pronto, olha que legal. Vamos ver aqui. Vírgula. Então, N1, N2, quociente, vírgula, resto. Tá aí. Show de bola. Viram que legal? N1, N2, quociente e resto. Será que funcionou, pessoal? Vamos testar. Vamos ver se funcionou. Ah, eu quero efetuar a divisão de um número inteiro. 3. Então, informa o dividendo. Dividendo. Então, eu vou colocar aqui o 7. Informa o divisor. 2. Opa! Olha só, erro. Deve ser maior ou igual a 0. Deu pane aqui, ó. Ah, deu pane. Vamos ver o que nós erramos. Como que nós vamos testar? Existe aqui o breakpoint, um teste de mesa aqui. Eu venho aqui, ó, na linha 100. Aqui nessa faixinha cinza, ó, se eu colocar o mouse aqui em cima, vai aparecer uma bolinha. Eu vou clicar nessa bolinha. Só que eu vou clicar aqui, ó, no dividir. Que eu vou executar a função dividir e vou ver como que ela funciona. Quando eu clicar em iniciar, olha que legal, ele vai executar o programa. Então, opção 3, informa o dividendo, 7, informa o divisor, 2. A linha parou aqui. E ele vai esperar eu executar o comando. Eu vou mandar executar o comando agora. Não vai ser executado automaticamente. Então, aqui em cima, ó, eu tenho intervir, pular método e sair. O intervir, pessoal, ele executa o comando e se for uma função, ele faz o que? Ele entra dentro da função e mostra a execução de dentro da função. Ó, vou colocar intervir. Olha o que ele fez, ele caiu dentro do dividir, ó, tá aqui. Agora eu vou usar o pular método, que ele só executa o comando. Ó, executou o comando resto é igual a 1. Olha quanto vale o resto. Agora não dá para ver, né? Ó, porque já mudei o valor. Olha quanto vale o quociente. Quociente vale 0. Vamos executar de novo. Quanto vale o quociente? Agora vale 3. Vamos executar. Pronto. Executou, voltou para cá, pulou para cá. Ó. E aí ele está falando, né, que ele vai mostrar lá, console.writeLine, 0, já achei o meu erro, né? 2, 3, 4. Qual foi o meu erro? Vou até dar stop aqui, ó. O meu erro foi o seguinte, 0, 1, 2 e 3, né? Eu pulei um número, 0, 1, 2 e 3. Eu pulei o 1. Gafe, né? Gafe aqui, ó. 3, 7 e 2. Olha lá, 7 dividido por 2 é igual a 3 e sobra 1. Enter, voltou. Pessoal, ficou show de bola nosso programinha. E nós aprendemos aqui a trabalhar com função, utilizando ela de diversas maneiras. Passando parâmetro, não passando parâmetro que recebe um valor de volta. Então foi muito top, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse encontro, beleza? Então, pessoal, um grande abraço e nos vemos no nosso próximo encontro. Até mais!